Presidente Lula não recua e faz nova crítica ao Banco Central por causa da taxa de juros de 10,5% ao ano. Número de brasileiros com emprego atingiu recorde de 100 milhões. Pantanal brasileiro registrou quase 1.800 focos de incêndios desde o começo deste mês. Medo da violência provoca a abertura cada vez maior de empresas que oferecem serviços de segurança. A Armênia passa a fazer parte do grupo de 145 países que reconhecem a existência da Palestina. Presidente russo Vladimir Putin diz que vai desenvolver arsenal nuclear do seu país para preservar equilíbrio no mundo. Zoológico de São Paulo recebe 4 pinguins de Magalhães para ocupar espaço construído especialmente para eles. E no litoral do Rio de Janeiro, o espetáculo é o Balé das Baleias Jubarte. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O milionário mercado de apostas no Brasil já alcançou a marca de 1% do PIB. Quem mais está comprometendo o orçamento são as famílias mais pobres. Esta semana, o Senado começou a votar o tema e hoje o presidente Lula afirmou que pretende sancionar o projeto. Pelo texto, será possível a prática e exploração no Brasil de jogos de cassino, jogos de bingo, jogos de videobingo, jogos online, jogos do bicho e apostas em corridas de cavalo. Ele também põe fim a uma proibição prevista numa lei de 1946, a exploração de jogos de azar em todo o território nacional, além de revogar trechos da lei de contravenções penais que estabelece punições às práticas. No entanto, prevê uma série de critérios como, por exemplo, valores mínimos de capital da empresa e comprovação de origem lícita dos recursos. Além disso, somente empresas com sede no Brasil poderão operar as jogatinas, que estarão permitidas em locais previamente autorizados. E somente maiores de 18 anos poderão jogar. Já a definição dos processos de licenciamento, fiscalização e autorização de exploração ficará a cargo do Ministério da Fazenda, assim como o governo também poderá criar uma agência reguladora. O PL, que é de autoria do senador Irajá, do PSD de Tocantins, foi aprovado na última quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Os defensores da proposta têm pressa para que o plenário aprecie o texto, que ainda precisa passar pela Comissão de Assuntos Econômicos. Os parlamentares contrários, no entanto, já disseram que vão trabalhar para que o projeto seja rejeitado no plenário. Eles também confiam na palavra de Rodrigo Pacheco, que já admitiu que não há definição sobre a votação do PL. Então você tem problema de lavagem de dinheiro, corrupção, destruição de vidas e famílias, o índice de suicídio foi demonstrado aqui também, é 20 vezes maior do que a média nos lugares onde tem cassino. A OMS reconhece a ludopatia como algo seríssimo, né? E o Brasil já tem problemas demais. Por que vai trazer um problema? Ao mesmo tempo, um relatório da XP Investimentos mostrou que o mercado de apostas já soma valor equivalente a 1% do Produto Interno Bruto, o PIB. Só na comparação entre 2020 e 2023, o faturamento dessas plataformas saltou 71%. No caso das apostas online, o estudo mostrou que tem comprometido uma parcela considerável do orçamento das famílias mais pobres, cerca de 22% do orçamento mensal das famílias de baixa renda. Números que, para o relator do projeto, são resultado do mercado ilegal. Hoje, infelizmente, isso está no comando, né, de organizações criminosas, do PCC, enfim, e milícias, e nós não podemos admitir que isso continue. Portanto, a regulamentação cria um arcabouço jurídico que garante segurança jurídica para que empresas sérias, empresas idôneas possam entrar nesse segmento para justamente trazer para a formalidade e a legalidade esse setor que está há muitos anos na sombra da lei. A equipe econômica considera a proposta positiva para os cofres públicos,
públicos, mas acredita que, em um primeiro momento, a arrecadação não deve ser alta, justamente porque é necessário ainda que o setor de jogos receba investimentos de infraestrutura provenientes da iniciativa privada para que entrem em operação no país. Mas o presidente Lula afirmou nesta sexta-feira que vai sancionar o projeto caso ele seja aprovado pelo plenário do Senado. O país já acumula mais de 6.000 diagnósticos de febre Oropouche. Este ano, o Ministério da Saúde está investigando mais 4 mortes da doença, que tem os sintomas bem parecidos com os da dengue, zika e chikungunya. A febre Oropouche é uma doença infecciosa transmitida principalmente pelo mosquito pólvora, popularmente conhecido na região amazônica, e que se manifesta de forma semelhante à dengue. O estado do Amazonas já apresenta o maior número de casos. Mais transmissões pelo mosquito foram registradas na Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Piauí. Assim como a dengue, a febre Oropouche também vive uma explosão de casos em 2024 no Brasil. Neste ano, a faixa etária de 20 a 49 anos concentra 60,1% das infecções. Segundo o Ministério da Saúde, os casos negativos para dengue, zika e chikungunya também passaram a ser testados para a febre Oropouche desde o ano passado, o que levou a mais casos serem identificados no país. Os sintomas principais são febre de início súbito, dores de cabeça, nas costas, na lombar e nas articulações, além de tosse, calafrio e náuseas. Os sintomas duram entre 2 e 7 dias. Ainda não existe tratamento específico para a doença. Com acompanhamento médico, são indicados medicamentos para aliviar os sintomas, enquanto o sistema imunológico do paciente combate a infecção. O Ministério da Saúde recomenda evitar áreas onde há muitos mosquitos e, se possível, usar roupas que cubram a maior parte do corpo. Também é indicado aplicar repelente nas áreas expostas da pele. Outra dica importante é manter sempre a casa limpa, removendo possíveis criadouros de mosquitos como água parada e folhas acumuladas. Faltam 6 milhões de domicílios no Brasil. O número foi apresentado hoje pela Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades. O Brasil tem um déficit habitacional de 8,3% do total de domicílios ocupados no país. Em números absolutos, o indicador cresceu 4,2% em comparação com 2019. Segundo dados de 2022 divulgados pela Fundação João Pinheiro neste ano. O problema predomina nas famílias com renda de até 2 salários mínimos, chefiados por mulheres e pessoas pretas ou pardas. O indicador aponta para a necessidade de substituição ou construção de habitações devido à grande precariedade de domicílios, o que inclui os improvisados, onde geralmente não é possível distinguir cômodos e faltam serviços básicos, como água, energia elétrica e saneamento. No topo da lista dos estados com maior déficit habitacional em números absolutos aparecem São Paulo e Minas Gerais, seguidos do Rio de Janeiro, Bahia, Pará, Maranhão, Paraná, Rio Grande do Sul, Ceará e Pernambuco. No Brasil, a situação que mais contribui para o problema da habitação é o aluguel, responsável por mais de 50% do total de moradias em falta. As famílias gastam mais de 30% da sua renda com aluguel. O problema predomina nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Já no quesito inadequação de moradia, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro aparecem com mais domicílios inadequados. Já a habitação precária é mais presente em alguns estados do Norte e do Nordeste, enquanto no Amazonas, a situação de várias pessoas dividindo a mesma moradia, os chamados de coabitação, é o componente mais expressivo. Os dados demonstram a importância de investimento em políticas habitacionais e, segundo os especialistas, o Brasil precisaria investir pelo menos 2 trilhões de reais para resolver o problema de moradias em 10 anos. O estudo teve como base a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE e o Cadastro Único para Programas Sociais. O tempo seco está provocando estragos no Pantanal. É a pior situação desde que o bioma começou a ser monitorado.
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais revelou nesta sexta-feira dados preocupantes sobre o Pantanal brasileiro. O Santuário de Biodiversidade no sul da Amazônia registrou um número recorde de incêndios florestais para o mês de junho. O que mais preocupa os especialistas é que a propagação dos incêndios ocorre antes mesmo do período de seca, que geralmente começa no segundo semestre. Desde 1º de junho, 1.729 focos de incêndio foram identificados por satélite na região, considerada a maior área úmida do planeta. Segundo o INPE, isso é quase 4 vezes superior ao recorde anterior para o mês de junho, de 435 focos em 2005. Entre 1º de janeiro e 20 de junho, o Instituto contabilizou 2.628 focos de incêndio no Pantanal, um aumento de 1.818% em relação ao mesmo período do ano anterior. Este valor também é superior ao do primeiro semestre de 2020, que era o pior ano desde o início dos registros. O Pantanal, que também se estende por Bolívia e Paraguai, é um santuário de biodiversidade que atrai turistas todos os anos para observar jacarés, lontras, pássaros e até onças. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, alertou este mês para os riscos de uma seca severa em várias regiões do país e de um aumento dos incêndios, incluindo no Pantanal. Constantemente estamos mostrando as chamas que atingem o Pantanal de Mato Grosso do Sul, mas desta vez temos um flagrante de aquecer o coração. Incêndios estão fazendo o Pantanal sul-mato-grossense enfrentar um cenário desolador. Animais mortos e árvores destruídas escancaram imagens de profunda tristeza. Mas um vídeo registrado nesta semana traz um pouco de conforto e esperança de dias melhores para o bioma. O fotógrafo Luiz Mendes conseguiu flagrar imagens impressionantes de 4 onças pintadas, se divertindo em meio ao verde da mata da Fazenda São Francisco, em Miranda. Eu fui para fazer um trabalho, de vídeo, de biodiversidade, de natureza, de turismo também. E quando a gente vai para alguns lugares que há ocorrência de onças, lá a gente sempre fica na expectativa. A onça é a majestade, do Pantanal. Então, sempre que a gente consegue visualizar, fazer um registro, é fascinante. E a gente recebeu a notícia por rádio, eu estava próximo, fiz bastante vídeo e foto com a câmera, a gente ficou uns 60 metros, 70 metros de distância, consegui fazer um videozinho de drone, fomos fazendo toda a aproximação, a approach ali cuidadosamente, sempre com binóculo e com a câmera telelente, observando o comportamento do animal, para a gente não colocá-lo em risco, nem para colocarmos em risco a gente mesmo. Luiz sempre foi apaixonado pela natureza. Fotógrafo há 10 anos, ele até cursou biologia devido ao amor que tem pelos animais. Morador de 2 irmãos do Buriti, o profissional diz que costuma se aventurar por Mato Grosso do Sul. Sou encantado pelo Pantanal, acho que assim, a missão é mostrar o nosso estado, mostrar esse bioma fantástico para as pessoas, para elas compreenderem, para elas verem, para elas se encantarem com o que a gente tem aqui. Após tantas notícias tristes sobre o Pantanal, Luiz diz sentir esperança de dias melhores. Foi um registro fascinante, ver a onça é muito bacana. Ver uma onça com 3 filhotes é algo raro. Com 3 filhotes ainda brincando, mostra que elas estão bem no ambiente. Elas estão alimentadas, são animais saudáveis, são animais que estão ali aproveitando o Pantanal. Assim como o fotógrafo, todos nós também esperamos que registros como este, de animais felizes no Pantanal, sejam constantes. E veja a seguir, presidente Lula não recua e faz nova crítica ao Banco Central por causa da taxa de juros de 10,5% ao ano. E o número de brasileiros com emprego atingiu o recorde de 100 milhões. O presidente Lula disse mais uma vez que o Banco Central está errado. Segundo ele, não tem sentido manter a taxa de juros da economia em 10,5% ao ano. O presidente fez esta e outras declarações em uma entrevista à Rádio Meio do Piauí.
Lula concedeu nesta sexta-feira uma entrevista para a Rádio Meio do Piauí. Ele voltou a criticar a decisão do Banco Central que, nesta semana, manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 10,5% ao ano. O presidente também criticou as previsões de economistas, de especialistas, em relação ao PIB do Brasil em 2023. Segundo ele, então, cresceu o triplo o PIB aqui do país, porque a expectativa, então, era de um crescimento de 1%, mas, segundo, então, o chefe do executivo, o crescimento foi de 2,9%. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, sozinhos os dois, têm mais crédito disponibilizado hoje do que os outros 3 bancos grandes. Por que isso? Porque o sistema financeiro brasileiro ele não está preocupado em fazer investimento na produção, no setor produtivo, ele está preocupado em especular. É por isso que a taxa de juros fica 10,5% sem nenhuma explicação, sem nenhum critério. Lula também admitiu que o leilão para a compra de arroz importado pelo governo federal foi cancelado depois do que ele chamou de falcatrua. Lembrando que esses indícios, de possíveis irregularidades acabou levando, então, à queda aí do então secretário de Política Agrícola, Nery Geller. No entanto, então, essa fala do presidente da República vai na contramão do que disse o ministro da Agricultura durante participação em audiência pública nessa quarta-feira na Comissão de Agricultura lá da Câmara dos Deputados. Carlos Fávaro não falou sobre esses possíveis indícios de irregularidades e que esses indícios, então, teriam levado ao cancelamento desse leilão. Muito pelo contrário, disse que o governo então segue querendo fazer um novo leilão e que vai contar com a ajuda então da Advocacia Geral da União e também da Controladoria Geral da União para a formatação desse novo edital. A Receita Federal liberou hoje a consulta, o segundo lote de restituição do Imposto de Renda de 2024. Esse lote considera também as edições anteriores. Serão contemplados mais de 5 mil contribuintes ao longo da próxima sexta-feira. O valor total é de 8,5 bilhões de reais. Para visualizar, o contribuinte deve acessar o site oficial da Receita Federal. E se o crédito não for realizado, poderão ser resgatados por até 1 ano no Banco do Brasil. E no meio de tantas divergências, o mercado financeiro não apresenta bons números. Num ranking de 33 moedas, só o iene japonês perdeu mais valor do que o real em relação ao dólar. E entre as 20 principais bolsas de valores do mundo, a de São Paulo está na lanterna dos rendimentos. Hoje o dólar caiu 0,39% e fechou o dia cotado em R$ 5,44. E a Bolsa de Valores subiu 0,74% aos 121.341 pontos. Pela primeira vez, passou de 100 milhões o número de brasileiros com trabalho. Segundo o IBGE, São Paulo é o estado que mais concentra pessoas ocupadas. A quantidade de pessoas com trabalho no país no ano passado chegou a 100 milhões e 700 mil, o maior número da série histórica. O montante representa um aumento de 1,1% em relação a 2022. Segundo o estudo, no ano passado, o percentual de empregados com carteira assinada no setor privado voltou a crescer, alcançando o maior número da série, com quase 38 milhões. O valor corresponde a 37% da população ocupada. Já os empregados sem carteira assinada estavam em 13%, uma das maiores da série histórica. Os empregados no setor público mantiveram sua participação em torno de 12%, equivalente a 12 milhões de trabalhadores. O Sudeste concentra a maior quantidade de pessoas com trabalho no país, com mais de 45 milhões de trabalhadores no total. A região vem registrando crescimento nos últimos anos. O levantamento mostra que São Paulo é o estado com mais pessoas ocupadas no país, com 24 milhões e 400 mil, mais do que a região Nordeste inteira, que aparece em segundo lugar, com cerca de 22 milhões de pessoas ocupadas. O IBGE também mostra que 20 milhões dos brasileiros ocupados não tinham instrução ou tinham o ensino fundamental incompleto. Outros 14 milhões tinham apenas o ensino médio completo. E o número de empresas no Brasil passou de 9 milhões em 2022. Segundo o IBGE, em média, o salário mensal foi de R$ 3.500. Essas companhias tinham cerca de 50 milhões de pessoas assalariadas. O total de pessoal ocupado era de quase 63 milhões.
Já os sócios e proprietários somavam 12 milhões e meio. Segundo o levantamento, em 2022, havia 2 milhões e 900 mil empresas e outras organizações com pessoas assalariadas, o que representa 30% do total. De acordo com o Cadastro Central de Empresas, as organizações com até 9 pessoas na estrutura empresarial brasileira representavam quase 77%. Apesar de terem somente 0,6% de participação no total de empresas e outras organizações, os órgãos da administração pública absorveram 16% do pessoal ocupado total. A soma de salários e outras remunerações pagas por empresas e organizações foi de 2 trilhões e 200 milhões em 2022. Em média, o salário mensal foi de R$ 3.542. E mais da metade das grandes empresas norte-americanas já tem a inteligência artificial na planilha para reduzir custos. A automação de serviços está ganhando cada vez mais espaço no mercado. Um estudo feito pela Universidade de Duke, em parceria com as unidades do Federal Reserve de Atlanta e Richmond, deixou claro o interesse das empresas em utilizar a tecnologia para diminuir os custos e aumentar os lucros através da automatização de tarefas realizadas por humanos. Entre elas, pagar fornecedores, emitir fatura e até fazer relatórios financeiros. São as mais estudadas no começo desse processo. Além desses serviços, do setor criativo, que já contam com a presença da tecnologia, como a elaboração de anúncios de emprego, redação de comunicação à imprensa e a construção de campanhas de marketing. De acordo com os executivos entrevistados, o processo visa aumentar a qualidade dos produtos e o ritmo de produção. Ciente das preocupações em torno do uso da inteligência artificial, especialistas acreditam que a tecnologia não causará perda de empregos em massa. Entretanto, os trabalhadores devem sentir o impacto da adoção da IA. Os produtores rurais de Mato Grosso do Sul estão enfrentando vários desafios nesta safra do milho. Em todo o estado, 705 mil hectares foram gravemente afetados pela seca. Especialistas calculam mais de 5 bilhões de reais em perdas. De acordo com dados da ProSoja, Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul, do total de 2 milhões e 200 mil hectares de área plantada, 1 milhão e 100 mil hectares apresentam algum tipo de problema, seja por fatores climáticos ou por doenças e pragas. Ou seja, 53% das lavouras do estado estão afetadas de alguma forma. Em 750 mil hectares, a situação é considerada ruim, ou seja, quando estão previstas perdas significativas ou até mesmo irreversíveis. Nós não temos ainda impactos muito grandes em relação à geada e nem temos previsão de geada agora para o mês de junho. Mas como a gente tem o atraso no plantio, é necessário que a gente siga monitorando o clima no próximo mês, no mês de julho também, para que a gente tenha uma resposta melhor do que vai de fato acontecer com a nossa produção. A região sul do estado é a mais preocupante, com 86% das lavouras afetadas. Destes, 48% das áreas plantadas são consideradas ruins e 38% regulares. Apenas 14% é avaliada como boa, ou seja, com plantas saudáveis e produtividade significativa. Destaque para o município de Glória de Dourados, onde apenas 5% das lavouras estão boas. Em Dourados, somente 15% das áreas plantadas são consideradas livres de problemas causados pelo clima ou doenças. Para reduzir os impactos, especialistas recomendam a rotação de culturas e o investimento em irrigação para o novo ciclo. E a gente aqui produz água e manda para Itaipu. E Itaipu manda a conta de energia para nós. Então, está na hora do produtor ver essas questões, né? Às vezes a água dele está passando na porta da propriedade e ele perdendo a lavoura por seca. Quer dizer, é uma coisa assim que
está na hora de começar a pensar um pouco mais sobre esse assunto. Momento desafiador para o produtor rural, que já enfrenta dificuldades para sanar dívidas. Como se não bastasse, houve redução nos incentivos para quem busca se prevenir. O seguro rural protege os produtores contra riscos, como as estiagens e outros eventos climáticos. A subvenção, que é uma ajuda financeira do governo para reduzir o custo dessa contratação, sofreu um corte de 17 milhões este ano. O seguro agrícola é bem complexo. Para ele garantir o melhor uso, o que eu aconselho os clientes como advogado é contratar um profissional específico da área. Tenha um corretor de seguro. Porque o corretor de seguro, ele sabe os prazos, ele sabe os detalhes da pólice, ele sabe quais são as melhores condições de seguro e, principalmente, ele sabe, com relação ao que está acontecendo nos eventos climáticos, como informar para a seguradora de uma forma que, se você tiver algum problema judicial, você tenha já a documentação necessária para convencer o juiz que a sua posição é a correta. E veja a seguir, presidente russo Vladimir Putin diz que vai desenvolver arsenal nuclear do seu país para preservar equilíbrio no mundo. E veja também, a Armênia passou a fazer parte do grupo de 145 países que reconhecem a existência da Palestina. O medo da violência e a insegurança pública formaram uma parceria que está obrigando muitos brasileiros a contratarem seguranças, instalarem câmeras e até procurar serviços de blindagem. Como o negócio é lucrativo, cada vez mais são abertas empresas que oferecem os serviços que deveriam ser exclusivos do Estado. Com o aumento contínuo dos índices de criminalidade, moradores de grandes cidades brasileiras estão cada vez mais recorrendo a medidas preventivas para proteger as propriedades e vidas. Empresas que oferecem serviços de segurança, como vigilância patrimonial e blindagem de veículos, têm experimentado um crescimento significativo nesse cenário preocupante. Dados recentes revelam que no Brasil há 3.359 empresas especializadas em segurança privada, além de 2.516 estabelecimentos que investem em segurança própria, como lojas e fábricas. Esse setor, muitas vezes referido como indústria do medo, está em expansão nas metrópoles, como São Paulo, liderando como o maior mercado nacional. Na capital paulista, por exemplo, os registros de crimes são alarmantes. Apenas no 14º Distrito Policial, em Pinheiros, foram reportados 1.130 roubos e mais de 3.000 furtos de janeiro a abril deste ano. Embora esses números apresentem uma leve queda em comparação ao ano anterior, a preocupação com a segurança continua alta. A busca por medidas como câmeras de vigilância e veículos blindados não é apenas uma tendência local, mas reflete uma resposta direta à sensação de insegurança vivenciada pela população. No estado de São Paulo, por exemplo, a Polícia Federal regula mais de 750 empresas de segurança, com cerca de 750 mil profissionais habilitados. Especialistas enfatizam que, embora essas medidas sejam válidas e necessárias individualmente, é crucial que políticas públicas eficazes também sejam implementadas para combater a criminalidade de forma estrutural. Medidas como a regulamentação dos desmanches de veículos, que reduziram significativamente os índices de roubos de carros em São Paulo, destacam-se como exemplos de intervenções governamentais bem-sucedidas. A discussão sobre segurança pública não se limita apenas ao reforço de medidas privadas, mas também à exigência por ações coordenadas que possam efetivamente diminuir a incidência de crimes e proporcionar maior tranquilidade aos cidadãos de todo o país. Em ano de eleição é bom redobrar a cautela com as notícias. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu aumentar as punições a quem publica informações falsas, mas pede que as pessoas também ajudem a combater esse tipo de desserviço público. É bom, antes de mais nada, conferir o que leu, antes de sair por aí dizendo o que viu. O vídeo compartilhado pela Joselina afirmava que um candidato a vice-governador da eleição passada tinha ligação com uma organização criminosa e o tráfico de drogas. Postaram lá no grupo, aí eu fui e repostei, mas aí era fake news, não era verdade. E hoje eu me encontro assim,
processada, né? E meu nome também foi para o protesto, um valor alto, que eu não tenho de onde tirar esse dinheiro para pagar. O processo resultou em uma multa de pouco mais de R$8 mil. O boleto chegou esta semana, com prazo de 2 dias para pagamento. Joselina é trabalhadora do Proinc, recebe um salário mínimo. Eu estou aqui falando para o povo não postar fake news, que a lei existe para quem posta fake news. Além da multa, o Código Eleitoral prevê de 2 meses a 1 ano de detenção para quem espalha fake news. TSE tem endurecido as regras para combater notícias falsas sobre eleições e candidatos. Para as eleições de 2024, o Tribunal Superior Eleitoral criou o Centro de Enfrentamento à Desinformação, que reúne várias entidades, como o Ministério Público, Polícia Federal, as plataformas de redes sociais e de mensagens instantâneas. Esse grupo vai receber e dar encaminhamento às denúncias de compartilhamento de notícias falsas. O valor da multa também aumentou. Agora varia de 5 a 30 mil reais. A propagação de desinformação, ela pode ser objeto aí de diversas ações, inclusive para candidatos e candidatas que eventualmente utilizem dessa estratégia em benefício de sua candidatura ou em prejuízo de candidaturas alheias ou ao processo eleitoral, podem inclusive sofrer ações cassatórias, que é a famosa ação de investigação judicial eleitoral. E as pessoas que não são candidatas, às vezes que não é sequer afiliado ao partido político, mas por uma replicação num grupo do WhatsApp, ou no Instagram, ou no Facebook, podem sofrer uma multa, responder um processo perante a Justiça Eleitoral e sofrer uma multa por compartilhamento de conteúdo sem autoria ou com fatos sabidamente inverídicos contra candidatos, partidos políticos e tudo mais. O site do TSE traz algumas dicas que podem ajudar a população a identificar notícias falsas. Fique atento à fonte da notícia. Leia o texto da matéria, não apenas o título. Procure saber sobre o site que publicou a informação. Confirme a notícia em outros sites e cheque a data da publicação da reportagem. Faz parte do jogo democrático você divulgar opinião em favor ou desfavor de candidatos. Mas temos que ter muito cuidado com conteúdos sem autoria, com conteúdos apócrifos ou com conteúdos que divulguem desinformação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou hoje para condenar a 17 anos de prisão 2 réus por participarem dos atos de 8 de janeiro. Antônio Cláudio Alves Ferreira foi considerado responsável por quebrar um relógio histórico e raro. As câmeras de segurança flagraram Ferreira durante a ação no Palácio do Planalto. A peça veio para o Brasil com a família real portuguesa em 1808 e existe apenas mais um modelo em todo o mundo. O outro está exposto no Palácio de Versalhes, na França. Segundo a Embaixada da Suíça, no início deste ano, o item foi enviado para ser restaurado lá. O homem foi acusado de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Ferreira está preso desde janeiro do ano passado e a defesa do réu pediu a absolvição. O outro homem acusado foi Leonardo Alves Fares, de 48 anos. Ele fez um vídeo e agradeceu o apoio de um policial após invadir o Congresso Nacional. O ministro também solicitou o pagamento de 30 milhões pelos danos causados por todos os acusados que invadiram as sedes dos 3 poderes. O julgamento se encerrará na próxima sexta-feira, dia 28. Roberto Baggio, ex-jogador de futebol italiano, foi assaltado e agredido em sua própria casa na Itália. A invasão aconteceu enquanto Baggio e a família assistiam ao jogo da Eurocopa. Ele foi surpreendido e atingido na cabeça com uma arma. Os criminosos trancaram a família em um quarto e roubaram dinheiro e joias. Segundo um jornal italiano, a ação durou 40 minutos. Após a polícia chegar, o ex-jogador foi levado ao hospital e recebeu pontos na testa. Porém, foi confirmado que ele está bem. Baggio é conhecido como um dos maiores nomes do futebol italiano. E no Brasil, ele foi lembrado por perder o último pênalti que deu ao tetra ao Brasil na final da Copa do Mundo de 1994.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que o país vai desenvolver arsenal nuclear para preservar o equilíbrio global. Com quase 4.500 ogivas nucleares, a Rússia possui o maior número de bombas atômicas do mundo. A Rússia vai continuar a desenvolver seu arsenal de armas nucleares, que é hoje o maior do mundo, com o objetivo de preservar o equilíbrio mundial entre os países. Putin voltou a Moscou depois de visitar a Coreia do Norte e o Vietnã nos últimos dias. Putin se encontrou com o ditador Kim Jong-un e assinou um pacto de defesa mútua com a ditadura norte-coreana. Os termos do acordo estipulam que, caso um dos países seja atacado, o outro virá a seu socorro e prevê mais cooperação militar. A Rússia possui o maior número de bombas atômicas do mundo, com quase 4.500 ogivas nucleares. Esse número se divide entre 1.600 ogivas operacionais, ou seja, prontas para serem usadas, e quase 3.000 estocadas, sem contar as que estão em processo de desmonte. Os Estados Unidos têm cerca de 3.600 ogivas, incluindo as estocadas. Putin deu um discurso durante uma cerimônia de formatura de oficiais militares no Kremlin. Ele disse que seu governo continuará equipando os soldados que lutam na guerra da Ucrânia com os equipamentos mais avançados disponíveis. Ele também advertiu a Coreia do Sul de que o país cometeria um grande erro se enviasse armas para a Ucrânia e que Moscou poderia responder enviando equipamento militar para a Coreia do Norte. Como resposta, a Coreia do Sul, apoiada diplomática e militarmente por Washington, convocou o embaixador russo para explicações e aventou a possibilidade de entregar armas à Ucrânia, que está em guerra contra a Rússia. O secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres, pediu na sexta que a Rússia respeite as sanções contra a Coreia do Norte aprovadas pelas Nações Unidas. Essas medidas foram adotadas em 2006 com o apoio de Moscou, depois que o regime norte-coreano testou suas primeiras armas nucleares. Dos 193 países membros da ONU, 145 já reconhecem o Estado da Palestina. Agora foi a vez da Armênia unir-se a estes países. O reconhecimento da Palestina como Estado tem como objetivo trazer paz no Oriente Médio. A Armênia apoia uma resolução das Nações Unidas sobre um cessar-fogo imediato na guerra de Israel com o Hamas em Gaza e é a favor de uma solução de 2 estados para o conflito palestino-israelense. A autoridade palestina, que exerce um governo autônomo limitado na Cisjordânia sob ocupação militar israelense, saudou a decisão da Armênia. Espanha, Irlanda e Noruega estão entre os países ocidentais que reconhecem oficialmente um Estado palestino, o que levou Israel a retirar seus embaixadores de Madrid, Dublin e Oslo no mês passado. Nesta sexta-feira, a Armênia se tornou o mais recente país a fazer o reconhecimento, apesar da oposição de Israel. Após o anúncio do reconhecimento do Estado palestino, o Ministério das Relações Exteriores de Israel convocou o embaixador armênio para dar explicações. O presidente da Autoridade Nacional Palestino, Mahmoud Abbas, disse que esse reconhecimento contribui positivamente para preservar a solução de 2 estados, que enfrenta desafios sistemáticos e promove a segurança, a paz e a estabilidade para todas as partes envolvidas na guerra. E a seguir, o Zoológico de São Paulo recebe 4 pinguins de Magalhães para ocupar espaço construído especialmente para eles. E no litoral do Rio de Janeiro, o espetáculo é o Balé das Baleias Jubarte. O câncer de mama é um dos tipos de doença mais frequentemente diagnosticada no mundo e é a primeira causa de morte em mulheres na faixa etária dos 40 aos 49 anos. Um estudo inovador de uma vacina contra a doença está oficialmente em andamento nos Estados Unidos. Considerando a alta incidência do câncer de mama, pesquisas vêm sendo feitas durante décadas, quando o câncer de mama já se encontra com manifestações clínicas em 90% dos casos, ele se apresenta como um nódulo palpável na mama. Mas existem outros 4 sintomas que também podem indicar a presença da doença, sendo geralmente sinais inflamatórios que não respondem a tratamentos. Se o tumor está restrito à mama
ou se já alcançaram outras partes do corpo, se torna quase que impossível intervir. Mas uma vacina contra o câncer de mama está se tornando realidade nos Estados Unidos. Recentemente, o Centro Médico da Universidade de Pittsburgh anunciou que a primeira participante havia recebido o ciclo completo do imunizante. Maria Kitay, de 67 anos, foi diagnosticada com câncer de mama em estágio 0. Kitay recebeu 3 injeções da vacina em 10 semanas, com sua terceira dose administrada na manhã de ontem, 20 de junho. O estudo espera recrutar 50 mulheres como Kitay para avaliar se elas desenvolvem uma resposta imunológica gerada pela vacina, que poderia ajudar o corpo a combater um câncer futuro. A vacina projetada é para o paciente que atualmente não responde a terapias hormonais ou medicamentos direcionados. Este é um dos poucos testes que realmente visam e desenvolvem uma vacina para pessoas que estão em estágio de câncer pré-invasivo. O objetivo a longo prazo é prevenir o câncer e ajudar no combate de uma vez por todas da doença. Este é um dos poucos testes que realmente visam e desenvolvem uma vacina para pessoas que estão em estágios de câncer pré-invasivo. O objetivo a longo prazo é prevenir o câncer e ajudar no combate de uma vez por todas da doença. E domingo é dia de clássico carioca, o tradicional Fla-Flu. Depois de 15 anos, o tricolor carioca volta a ocupar a 20ª posição do campeonato. E pela primeira vez, o confronto terá o líder e o lanterna do campeonato em campo. O Fluminense voltou a ocupar a lanterna do Campeonato Brasileiro, depois de 15 anos do time de guerreiros, que passou a enorme parte da campanha em último lugar, ano em que o Flamengo foi campeão. E na ocasião, o Fla-Flu aconteceu na 27ª rodada, enquanto o Flamengo ainda estava na 6ª colocação. Mas agora, neste domingo, o grande clássico carioca reunirá os rivais, o líder Flamengo e o lanterna Fluminense às 16 horas no Maracanã. Além da rivalidade, o clássico deste domingo pode definir o futuro do técnico Fernando Diniz no Fluminense, que não vive sua melhor fase no clube carioca. E a torcida não está nada satisfeita com o atual momento do time. Eles picharam o muro do CT das Laranjeiras, pedindo a demissão do treinador. Diniz precisa de uma vitória para reconquistar a confiança da torcida e reerguer o tricolor carioca na tabela. Por outro lado, o Flamengo vive uma fase oposta ao seu rival. O time rubro-negro venceu a última partida de virada contra o Bahia e assumiu a liderança do campeonato. O técnico Tite e seu elenco vão a campo para manter a boa fase e aumentar a diferença de pontos na liderança. Celeste Arantes, mãe de Pelé, morreu hoje aos 101 anos de idade. A causa da morte não foi revelada. Ela ficou mais de 7 dias hospitalizada. Nascida e criada em Três Corações, Celeste Arantes teve 3 filhos com João Ramos Nascimento, falecido em 1996. Ele, que foi jogador de futebol profissional em alguns clubes do Brasil, não teve uma carreira muito longa devido a várias lesões. E por esse motivo, a mãe do rei do futebol não queria que o filho seguisse os passos do pai. Na época, o rei era apenas príncipe, mas já tinha o talento nas pernas. E depois de muita insistência, Pelé começou sua trajetória. E o final da história a gente conhece muito bem. Dona Celeste foi homenageada pelo seu neto, Edinho, e pelo Santos, clube onde seu filho se tornou rei e ídolo do futebol. A falta de higiene regular das garrafinhas de água pode trazer sérios riscos à saúde. Um estudo americano apontou que estes utensílios podem ser mais sujos que uma tampa de um vaso sanitário. Pesquisas recentes apontaram que as garrafas de água podem apresentar 2 vezes mais germes do que uma pia de cozinha, mais sujas do que uma tigela para animais de estimação e até mesmo de um vaso sanitário. O levantamento foi realizado pela Water Filter, uma empresa especializada em controle de qualidade da água nos Estados Unidos. O estudo indicou que uma única garrafa reutilizável
pode carregar cerca de 20,8 milhões de bactérias. A pesquisa também detectou alguns problemas de higiene. Embora 42% dos participantes tenham declarado que lavam uma garrafa pelo menos uma vez ao dia, 25% afirmaram que fazem a limpeza poucas vezes por semana, enquanto 13% admitiram que essa faxina ocorre poucas vezes por mês. Por isso, é importante estar atento quanto à higienização correta. É necessário lavar o utensílio com água e sabão cada vez que utilizá-lo. Também é válido usar escovas para fazer a remoção mecânica dos micro-organismos. E, por fim, deixar secar por um tempo antes de encher com água para um novo ciclo de hidratação. De acordo com especialistas, muita gente acredita que basta enxaguar na torneira que a garrafinha já fica limpa, o que não é verdade. Além disso, as garrafas recebem bactérias das mais variadas fontes, como, por exemplo, das mochilas ou bolsas onde são transportadas, nos armários da academia e na mesa de trabalho. O estudo descobriu ainda que as garrafinhas de vidro coletadas para o experimento tinham uma menor taxa de micro-organismos em comparação com aquelas feitas de alumínio. Além disso, quanto mais simples elas forem, mais fácil será a limpeza. Copos e garrafas com bicos, canudos e outras estruturas pequenas não chegam a ser contraindicados, mas exigem uma atenção maior na hora da higiene. Quem mora em São Paulo ganhou novos imigrantes para conhecer. São pinguins, 4 da espécie de Magalhães que chegaram esta semana ao zoológico e a partir de amanhã estarão prontos para receber visitas. O Espaço Patagônia foi construído especialmente para estes pinguins, que viveram do balneário Camboriú, de Santa Catarina. Pareciam ansiosos para dar o primeiro mergulho na piscina de água salgada, que é do tipo ideal para a espécie. Os pinguins de Magalhães se adaptam facilmente a diversas temperaturas. Encaram desde os 7 até os 30 graus sem problemas. Só que existe um limite. Como eles são encontrados no Chile ou na Argentina. Quando o inverno chega por lá, os pinguins não pensam duas vezes para migrar para a costa brasileira. Em média, eles têm 46 centímetros de altura e vivem cerca de 25 anos. Como estes que chegaram são filhote, deverão passar um bom tempo no Zoológico de São Paulo. O atendimento por chamadas de vídeo já é uma realidade em vários setores. E agora as consultas de psicologia por teleatendimento vêm ganhando mais espaço. É o que pensam os profissionais da saúde mental de saúde. Diminuir a espera e também ajudar em um momento de muita necessidade. O teleatendimento voltado para a área de psicologia já é uma realidade e também validado pelo Ministério da Saúde. E agora os municípios buscam essa alternativa para diminuírem as filas e agilizarem os atendimentos. Tem o Ministério da Saúde que discute isso muito conosco a fim de implementar as TICs. Então, o próprio CRP regulamenta isso também e possibilita que o profissional atenda da seguinte forma. Então, é um atendimento que possibilita o paciente a sessão de psicoterapia e traz resultados muito significativos a este paciente. Os pedidos por esse tipo de atendimento vêm crescendo em todas as regiões. Em Criciúma, no sul catarinense, esse é um processo que foi feito através de licitação a fim de conseguir alternativas para diminuir as filas por consultas, o que já chega a 81%. Com certeza a gente já reduziu em 81% esse número de pessoas que aguardam por uma consulta com psicologia. Nós se debruçamos frente a isso, visto que nós viemos de uma quarta onda após o Covid-19, que se trata das questões de saúde mental, e nós temos então traçado vários objetivos. E um dos objetivos foi a implementação dentro do município da telepsicologia, a fim, claro, de facilitar e qualificar ainda mais o nosso serviço para atender as demandas do nosso município e dos nossos usuários, visto a comodidade e a facilidade de acesso desse paciente às sessões de psicoterapia. Os atendimentos são voltados para o público adulto, são realizados pelos especialistas através de um aplicativo, tudo para facilitar o momento e também diminuir os custos do paciente com deslocamentos, o que faz com que muitos deles acabem abandonando o tratamento ao longo do caminho.
Existe um aplicativo onde o paciente ele vai entrar em horário certinho, com horário marcado, dia, né, para que ele tenha acesso, então, a esse atendimento, com um profissional psicólogo que vai atender este paciente durante ali o período de sessão da psicoterapia que ele estiver. Então, o acesso sempre se dá através da unidade básica de saúde, encaminhado para a regulação, e verificada a necessidade, esse paciente já é encaminhado para o atendimento posterior. Hoje são mais de 100 pacientes que estão sendo atendidos de forma online e o objetivo da Secretaria é chegar a 200 semanais. Toda a regulamentação é feita pela Unidade Básica de Saúde, que encaminha o paciente após as consultas médicas. E agora um passeio que saiu bem de longe, da Antártica, na direção do nosso litoral. As baleias jubarte vieram para cá. Elas passam pelo litoral do Rio de Janeiro e exibem um balé para quem passa pela praia. Aberta a temporada de baleias jubarte na costa do Rio de Janeiro. O espetáculo dos animais nas águas de Niterói criou uma nova oportunidade, a exploração do turismo de observação. Esta é a primeira vez que acontecem expedições turísticas para avistar os cetáceos no estado. O grupo de baleia jubarte que migra para o Brasil todos os anos está estimado em aproximadamente 30 mil indivíduos. E as baleias jubarte ocorrem a partir de junho, né, mais ou menos, maio, junho, até novembro, quando elas retornam para a Antártida, onde cumprem o seu ciclo de alimentação. A gente está totalmente voltado para essa oferta do turismo porque a gente acredita muito que a gente pode aliar a preservação do meio ambiente, o contato com a natureza, com a atividade econômica, impulsionar isso, né, de uma forma que a gente consiga englobar isso numa coisa positiva, sustentável, né, e duradoura para todos. Quem embarca na expedição não se arrepende. É como assistir um grande espetáculo de dança. A fluidez e a leveza que elas têm em cada movimentação é deslumbrante. É um espetáculo, um privilégio gratificante. Sensacional, é muito lindo mesmo ver as baleias pulando, fazendo o som delas é maravilhoso também. É algo que a gente não consegue ver nos vídeos, né? Só ao vivo a gente consegue ter essa sensação. É muito impactante, né? Um animal muito magnífico, muito grande, então é uma sensação realmente muito diferente. De acordo com a Prefeitura de Niterói, as saídas são acompanhadas por biólogos e oceanógrafos. Os passeios, pagos e realizados por operadoras de turismo, vão até o dia 18 de agosto. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e aproveite bem o final de semana. Fique na paz. Tchau.